graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos dando início ao nosso culto de celebração, de adoração, e eu gostaria de ler o Salmo de número 67. Nós vamos ler este Salmo, na sequência nós vamos orar. A palavra do Senhor no Salmo 67 diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que nesta oportunidade você se sinta, de fato, estimulado a adorar, bendizer, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno. E Ele está presente aqui, está presente aí no seu lar, para nos abençoar. Nós temos a certeza de que Deus é o Deus que abençoa as nossas vidas. E eu gostaria que você, aí onde você está, fechasse os seus olhos e se dirigisse a Deus em oração junto comigo nesta oportunidade. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença nesta oportunidade. Como é bom, Senhor, unirmos, ó Deus, como irmãos, como filhos Teus, a nossa fé para juntos, Senhor, ó Deus, adorarmos, bendizermos o Teu nome, orarmos a Ti. Senhor, como o salmista se expressou, ó Pai, neste salmo, nós também queremos pedir: abençoa-nos, Deus. Seja a Tua mão sobre nós, seja o Senhor gracioso para conosco, Pai, e derrame sobre nós, Senhor, ó Deus, a Tua presença, a Tua bênção, a Tua paz. Senhor, nós queremos pedir, aceita, Senhor, ó Deus, a oferta dos nossos lábios, a nossa adoração, o nosso louvor, sobretudo a nossa gratidão, por termos a Deus, a Ti como nosso Deus. Tu és o nosso Pai, e nesta oportunidade, queremos de todo o nosso coração adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Também pedimos, fala conosco. Nós estamos na Tua presença e também em especial para em torno da mesa da ceia do Senhor, ouvirmos a Tua voz, para que nossas almas, os nossos corações sejam renovados, fortalecidos, para que o Senhor possa nos edificar na Tua presença. Oramos e pedimos tudo isto no precioso e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, o nosso poderoso Redentor. Amém e amém. Quero te convidar a adorar a Deus conosco, amém? Juntamente com o Ministério de Louvor, Palavra e Vida, vamos elevar a nossa voz a Deus em adoração. Aí onde você está, na sua casa, feche os seus olhos, levante suas mãos, adore ao Senhor de todo o seu coração, nesta oportunidade, para a glória do seu nome, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse momento especial possamos estar olhando sempre para a cruz. Aleluia. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador,
na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
luzes, relâmpagos, louvores, honra, glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Glória a ti. Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. O Senhor é santo. E nós, Senhor, ó Deus, com nossos lábios, bendizemos o Teu nome, com nossos corações, Pai, Te entronizamos em nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai, ó Deus, sendo adorado, louvado pela Tua igreja, a Tua noiva. Porque, Senhor, ó Deus, a Tua noiva Te ama. E estamos aqui para declarar isto, Pai, o nosso amor por Ti. E fazemos isto, Pai, em nome de Jesus, através, Senhor, do sangue que nos comprou. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Bem, queridos, nós estamos num momento muito peculiar. Nossos cultos presenciais estão suspensos, mas isto não nos impede de adorarmos ao Senhor também com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você deve estar vendo aí na sua tela os dados da nossa conta sendo exibidos. Você pode fazer então a transferência da sua oferta, do seu dízimo, e assim então estar adorando o Senhor também com este ato. Nós temos dito que este ato, como aqui diz a palavra do Senhor, em primeiro lugar, ele honra a Deus, mas também ele abençoa a sua vida. Através deste ato, você estará atraindo também a provisão de Deus, a graça de Deus em suprir, em sustentar todas as suas necessidades. A nossa igreja
ainda está fazendo frente a todos os nossos compromissos. Então, nós gostaríamos de conscientizá-lo, estimulá-lo a continuar sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, adorando ao Senhor com isso. Amém? Nós gostaríamos de orar, agradecendo a Deus por sua vida, você que tem sido fiel, dizimista e ofertante, consagrar a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo ao Senhor neste momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te bendizer pela graça que temos de poder contribuir e semear na tua obra. Eu quero apresentar a vida, Pai, ó Deus, de todos os teus filhos, teus servos, que têm sido fiéis, ó Deus, ó Pai, mesmo nestes momentos em que passamos, Pai, tem, Senhor, ó Pai, ó Deus, mantido, Deus, ó Pai, a fidelidade em estar, Senhor, ofertando, e também, Senhor, ó Deus, dizimando, Deus, ó Pai, na tua presença. Consagramos, ó Pai, a oferta do teu povo, o dízimo do teu povo, para a glória do teu nome, e que o Senhor possa abençoar, Deus, nossas vidas, suprindo cada uma das nossas necessidades. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a, de posse da tua Bíblia, abri-la conosco no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos fazer uma leitura que será base para a mensagem desta noite. Antes de juntos comungarmos do pão e do cálice, este texto de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, Mateus capítulo 26, versículos 26, diz assim, acompanhe comigo essa leitura. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, por esta porção da tua palavra. Queremos pedir nesta hora que o teu Espírito, Senhor, ilumine os olhos do nosso entendimento, nosso coração. E, Senhor, que a tua palavra possa, ó Deus, nos edificar, nos transformar. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos e possamos, Senhor, ó Deus, crescer na tua graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco nesta oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós lemos mostra os momentos antes de Jesus ser preso e crucificado. Ele está reunido com seus discípulos no cenáculo para juntos celebrarem a Páscoa. A Páscoa, ela vai chegar ao fim e o Senhor Jesus vai instituir então a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. A nova aliança vai passar a vigorar. Até então, vigorava a antiga aliança. A antiga aliança dependia inteiramente de um relacionamento com Deus, onde o homem deveria guardar a lei. Era uma relação totalmente dependente à obediência da lei. Deveria obedecer em tudo a lei, tudo que estava na lei. O problema disso é que o homem fracassava. Na Páscoa nós tínhamos então os elementos que a constituíam: o cordeiro, o pão, ervas amargas e o vinho. Aqui, quando Jesus institui a ceia, aparecem apenas dois desses elementos: o pão e o vinho, já sinalizando e apontando que o cordeiro não precisaria mais ser imolado, sinalizando também
que não haveria mais os sofrimentos do Egito, simbolizado pelas ervas amargas, porque na nova aliança, Jesus sofreria em nosso lugar. E Jesus então está reunido com os seus discípulos, neste ato memorial, que daqui a pouco junto vamos celebrar. Mas eu gostaria de destacar alguns aspectos relevantes acerca da ceia do Senhor. O texto nos mostra, em primeiro lugar, que a ceia do Senhor é uma ordenança. Jesus diz aos seus discípulos: bebei deste cálice todos. A ceia foi instituída não como um aspecto facultativo para nós, não. Ela é uma ordenança a ser observada pela sua igreja. A ceia também é uma celebração, uma comemoração, não deixa de ser isso. Celebrar e fazer festa para enaltecer um fato, e o fato seria a morte do Cordeiro. O fato seria Jesus se entregando na cruz, em meu, em teu lugar. A ceia é também uma celebração. Nós não estamos num funeral, não. A ceia, de fato, ela exalta Jesus Cristo morrendo, mas também ressuscitando dentre os mortos para a nossa justificação. É um acontecimento maravilhoso para a igreja. Por isso a ordenança de Cristo, de nós estarmos celebrando este ato de forma regular. A ceia é um exercício, queridos. Ela é um exercício de gratidão. Jesus, quando ele está aqui reunido com os seus discípulos e toma o pão e o cálice, ele dá graças por isso. Ele agradece pelo pão, da mesma forma como nós agradecemos pelo corpo de Cristo que foi ferido na cruz, pelo sangue que foi derramado. É um motivo de gratidão, é um exercício de ação de graças. E a ceia também aponta para a comunhão. Jesus, ele deixa bem claro: isto é o meu corpo oferecido por vós. É um elemento que nos une, é um elemento que nos garante unidade. A Bíblia diz que nós agora somos um corpo, por causa do sacrifício que ele mesmo na cruz fez. E a ceia, queridos, nos revela uma garantia. O Evangelho de Mateus, capítulo 26 e 28, agora que lemos, diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Fala então do valor que este sangue aspergido tem como uma garantia do favor de Deus para nós. Assim como o sangue na Páscoa simbolizava o livramento ao ser aspergido lá sobre os umbrais das portas das famílias, ali no Egito, as famílias do povo de Israel, garantindo então que aquele sangue estava livrando o povo da praga que acometeria o Egito. O sangue de Cristo também, derramado na cruz, é a garantia de um relacionamento de aliança que vai nos dar livramento do poder da morte e do poder do mal. A Santa Ceia, então, instituída aqui por Jesus, inaugura uma nova era, a era da aliança com Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Sobre a ceia, o apóstolo Paulo, ele repete as mesmas palavras de Cristo ao escrever a sua carta para a igreja, a sua primeira carta para a igreja de Coríntios. Lá no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, Paulo vai repetir as palavras de Cristo ali
instituída no momento em que ele se reúne com os seus discípulos antes da sua morte. Ele vai dizer lá que na noite em que Jesus então foi traído, ele, dando graças, parte o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, Paulo diz que depois de Jesus haver ceado, ele toma o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E o apóstolo Paulo acrescenta algo, queridos, que eu gostaria de destacar a você, que se encontra no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Interessante notar Paulo fazendo este acréscimo agora, anos depois da morte de Jesus, dirigindo-se a uma igreja, e acrescentando então esta exortação: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que este acréscimo, queridos? O que estava acontecendo com a igreja no momento em que Paulo então está dirigindo esta carta à igreja ali localizada na cidade de Corinto? Aquela igreja, quando lemos o capítulo 11, ela estava se reunindo para adorar ao Senhor e celebrar a Santa Ceia, mas Paulo vai dizer lá no versículo 17 deste mesmo capítulo 11, você pode ler aí na sua Bíblia, que aquele ajuntamento estava acontecendo, mas não para melhor, não para edificação, não para o crescimento espiritual. Paulo vai falar neste versículo dizendo assim: nisto, porém, que vos escrevo, eu não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Queridos, o tempo passou, a igreja estava aqui neste momento celebrando a ceia do Senhor, só que o que se observa é que, ao que parece, faltava-lhes o temor. Eles estavam reunidos, mas o culto da igreja não estava centrado em Deus, e muito menos era sensível ao próximo, como deveria de ser este ato que apontava para a comunhão dos santos, para a comunhão dos filhos de Deus. Paulo está agora exortando uma igreja que perdeu o temor, está diante da mesa, mas parece que está longe dela. Tudo girava, aqui no caso da igreja de Corinto, em torno deles mesmos, queridos, de tal maneira que quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus e nem serviam ao próximo como deveria ser. Por isso a exortação. A igreja estava idolatrando personalidades em torno de alguns líderes da igreja. Nós lemos no capítulo 1 e no versículo 12 desta mesma carta este fato. A igreja estava idolatrando pessoas, líderes, pastores, e se afastando da adoração centrada em Deus. Os irmãos estavam divididos, queridos. A igreja estava dividida e não havia harmonia no meio deles. Paulo diz no versículo 18 deste capítulo 11: porque antes de tudo eu estou informado que há divisões entre vós quando vocês se reúnem, e mesmo quando fazem isso em torno da mesa do Senhor. É triste observar que os anos passaram e o fervor e o temor parece que foi perdido. É triste como igreja às vezes nos vermos assim, queridos. Estamos religiosamente unidos, reunidos, mas de coração, às vezes, num estado que denuncia uma total falta de temor e uma falta de comunhão.
Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Aqueles crentes ali de Corinto, da igreja de Corinto, eles eram notadamente orgulhosos, snobs, eram crentes dados a excessos. Paulo vai falar aqui nesta carta, né, que eles eram dados à embriaguez, à idolatria. O que se observava na igreja de Corinto era a presença de imoralidades, todos estes não frutos do Espírito, mas sim frutos da carne, conforme nós lemos na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Frutos que denotam, de fato, uma vida carnal. Por isso a exortação, por isso Paulo está sendo duro com a igreja. Olhe, vocês estão reunidos em torno da mesa do Senhor, a mesa que instituiu o novo pacto, a nova aliança de Deus conosco, em Cristo Jesus. Mas é necessário que você se examine, examine-se a si mesmo. Deixa eu destacar, queridos, para nós todos, neste momento, algumas lições importantes que nós não poderíamos deixar de extrair desse texto e de tudo que nós estamos aqui refletindo. Em primeiro lugar, queridos, a Bíblia nos fala aqui nesse texto da necessidade de nós termos um andar digno. O reformador João Calvino diz que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Não somos dignos desta mesa. Esta é a consciência que nós temos que ter. Isso não nos vai impedir de participar da mesa, mas vai nos fazer participar com a motivação correta. Não como uma motivação religiosa, com uma motivação carnal, mas com uma motivação correta, quebrantamento e humildade. Nós não éramos dignos do sacrifício de Cristo, não éramos dignos da sua entrega por nós. A necessidade de nós discernirmos o corpo é outra importante lição que nós devemos extrair desse texto nesta oportunidade. Paulo vai falar aqui no verso 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora a pergunta que se faz é: que corpo é este? Paulo está falando aqui de pelo menos dois sentidos para o corpo, aqui destacado. Primeiro é o próprio corpo físico de Cristo. Discernir o corpo é discernir os elementos do pão e do cálice, que dizem respeito ao corpo físico de Cristo, que foi traspassado na cruz do Calvário, foi moído em nosso favor. Isto é, nós precisamos discernir o que Cristo fez na cruz por nós. Não podemos participar da mesa do Senhor sem este discernimento do corpo de Cristo. Nós somos, queridos, aceitos, e isto é o discernimento que nós temos que ter. Nós somos aceitos não por aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Cristo fez por nós através do ato de obediência e obediência até a morte. A nova aliança, ao contrário da antiga aliança, ela não depende mais da lei, mas do sangue que Jesus derramou na cruz. A nova aliança, na nova aliança, Deus fez tudo por nós, fez tudo por mim e tudo por você. Isto é discernir o corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo, o que a morte de Cristo fez por nós. Mas um outro sentido que Paulo destaca aqui é a necessidade de nós discernirmos também o corpo espiritual de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo.
Queridos, a igreja precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja precisa então discernir, como corpo de Cristo, o seu papel e a sua posição. Aquela igreja estava afastada da verdadeira realidade de comunhão com Deus, porque não é possível termos comunhão com Deus sem santidade, queridos. Não é possível termos uma vida de comunhão com Deus andando em pecado, afastados de Deus, divididos. A igreja hoje, queridos, e esta mensagem é para nós, a igreja hoje precisa discernir o corpo, o que ela é corpo de Cristo, o cabeça é Cristo, e o corpo está ligado uns aos outros, o corpo tem membros ligados uns aos outros, pelo poder espiritual da obra de Cristo, através do Espírito Santo em nós. Nós precisamos discernir isso, nós precisamos estar diante desta mesa com este discernimento em nosso coração, e estarmos posicionados de fato como igreja, queridos. Nós não somos ninguém sozinhos, nós somos e formamos um corpo, e este corpo precisa discernir o seu papel, o seu lugar, a sua função, queridos. Este corpo, ele precisa glorificar a Cristo. Ao contrário do que a igreja estava vivendo, um culto não centrado em Deus, mas centrado em homens, nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos e termos um culto de fato centrado na pessoa do Senhor Jesus e de Deus. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja de Corinto precisava se arrepender dos seus pecados. Nós, como igreja hoje, queridos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender das nossas divisões, da nossa acepção de pessoas feitas por nós muitas vezes. A igreja precisa entender que ela não pode ser dividida, ela não pode excluir pessoas, ela precisa, de fato, ser uma comunidade que ama de fato e de verdade. A igreja precisa se arrepender das suas idolatrias, se arrepender dos seus pecados e amar mais, amar de fato e de verdade. O que Paulo está exortando aqui, esta exortação chega ao nosso coração nesta oportunidade também, queridos. É que nós, como igreja, não podemos ser condescendentes com os nossos próprios erros. É necessário um autoexame. É necessário olharmos para dentro de nós. E este autoexame se mostra urgente, queridos. O arrependimento é uma necessidade urgente da igreja. Voltarmos para Deus, voltarmos para o Senhor. É muito triste nós vermos a igreja, especialmente nesse contexto em que vivemos hoje, de crise, de medo, de pânico. A igreja, muitas vezes, se degladiando entre si mesmo. Basta você olhar aí para as nossas redes sociais, para onde deslocamos a nossa atenção hoje, especialmente, né, em tempos de cultos presenciais suspensos, e vermos com tristeza no coração, um criticando o outro, um ofendendo o outro, a igreja buscando, né, de fato, o estrelismo, a igreja buscando aquilo que não é propriamente discernir que ela é um corpo unido. Queridos, nós precisamos urgente nos arrependermos. Deus está nos dando uma oportunidade, queridos, para que nós nos quebrantemos, para que nós paremos de julgar, de acusar, de ofender, e coloquemos a nossa boca no pó
nosso joelho no chão e reconheçamos que nós é que precisamos de cura, nós é que precisamos de arrependimento. A Bíblia e Paulo aqui não diz para julgarmos outros e examinarmos outros. Chegou o tempo da igreja olhar para si mesma e se arrepender e pedir ao Senhor: Senhor, nos faça de fato uma igreja relevante, uma igreja quebrantada, uma igreja obediente, uma igreja santa. O mundo está esperando uma igreja que de fato unida, clama a uma só voz diante de Deus. O mundo está esperando que em nós e através de nós brilhe a luz de Cristo. E como Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 5, os homens vejam então nossas boas obras e glorifiquem, não a nós, mas glorifiquem o Pai que está nos céus. Este é o tempo da igreja, mas a igreja precisa se posicionar. E eu gostaria de pedir a você que nesta oportunidade estivesse refletindo nisso, na necessidade que temos de andar de forma digna, isto é, reconhecendo a nossa própria miséria, a nossa própria indignidade, a nossa total dependência do Senhor, e discernir quem somos, o que somos e para o que existimos. Nós somos a noiva de Deus, a noiva de Cristo, a qual Ele resgatou com o seu sangue. Somos um corpo, queridos, que deve estar unidos, e existimos para a glória de Deus. Existimos para que através de nós Cristo seja visto. Existimos para que através da nossa vida, através da nossa conduta como igreja, Cristo seja glorificado, Cristo seja conhecido, Cristo seja pregado, Cristo seja manifesto aos corações. E haja assim então quebrantamento e arrependimento. Enquanto estivermos brigando uns com os outros, enquanto estivermos dirigindo a nossa atenção a homens, a ídolos, a igreja não vai cumprir o seu papel. Mas a exortação que se faz para nós hoje é: examine-se a si mesmo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante, aí onde você está. Pense nisso. Será que nós temos andado dignamente? Será que temos discernido o corpo de Cristo? Que o Espírito Santo nos ajude e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos atos de injustiça, a nossa falta de amor, que Ele perdoe nossas idolatrias, que Ele perdoe nossas condutas que têm desagradado o Senhor, que Ele nos faça de fato uma igreja que não esteja preocupada com o seu estrelismo, com status, com poder, com publicidade, mas Ele nos faça uma igreja humilde, uma igreja piedosa, uma igreja santa, consagrada somente a Ele, uma igreja onde somente Cristo é glorificado, somente Cristo é manifesto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nestes dias, que o Senhor nos faça de fato andar de forma digna para o seu louvor, que o Senhor nos faça de fato a viver nele, a andar nele, a ser totalmente dele. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos de fato glorificá-lo como cabeça da igreja que é o Senhor Jesus Cristo, glorificar ao Senhor como nosso Redentor, o nosso Senhor, o cabeça de todos nós. Aí onde você está, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir-lhe perdão por nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. Pedimos perdão, Senhor, por nossos atos de injustiça,
de idolatria. Senhor, como igreja nestes dias, Senhor, nós queremos, Pai, Deus, nos quebrantar, ó Deus, e voltar o nosso rosto para Ti, clamar a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor, e pedir que o Senhor, ó Pai, firme os nossos passos na Tua presença, que o Senhor desvie de nós, Pai, o mal, desvie os nossos olhos, meu Pai, da vaidade, da cobiça, da ganância, da soberba, desvie do nosso coração, meu Pai, as impurezas, as imoralidades, a maldade, a malícia. Oh Deus, quantos escândalos nestes dias. Oh Deus, quantas, Senhor, opiniões divididas. Oh Pai, no nosso meio, quanta guerra, quanto julgamento, quantas acusações, quanta imoralidade, Senhor, brotando no meio da Tua casa, no meio da Tua igreja. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, ó Pai, para uma vida, Deus, ó Pai, digna, uma vida de santidade, de piedade, de verdadeiro compromisso, comunhão, obediência, submissão a Ti, Pai. Deus, que os nossos olhos, Senhor, não estejam, Senhor, ó Pai, em outro lugar senão no Senhor. Ó Deus, que a nossa adoração seja somente dirigida ao Senhor, que os nossos lábios, meu Pai, exaltem somente ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor se agrade de nós, se agrade da Tua igreja. Ó Pai, perdoe e nos levante, meu Pai, com unção, com autoridade nesta nação, porque esta nação só vai ver manifestas as Tuas obras, Pai, quando a Tua igreja estiver, meu Pai, devidamente posicionada, de joelhos perante Ti, quebrantada nas Tuas mãos, ó Pai, ó Deus, deixando-se, Senhor, ó Pai, usar por Ti, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude, levante a Tua igreja nesta nação, Pai, com Tua graça, com Teu poder. É a nossa oração, Pai, nesta oportunidade. Ó Deus, em cada lar, em cada lugar onde o Teu nome está sendo, ó Pai, agora glorificado e celebrado. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, Deus, derrame, Senhor, esta unção de quebrantamento, ó Deus, sobre nossos corações e vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, converte-nos a Ti, Pai. Converte-nos a Ti, Senhor. Queremos verdadeiramente glorificar o Teu nome, mas dependemos, ó Pai, da ação do Teu Espírito, Senhor, para despertar o nosso coração, para trazer fervor, para trazer, ó Deus, ó Pai, graça sobre nós. É a nossa oração, Pai, que nós fazemos nesta hora e pedimos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que bênção. Nós vamos, queridos, juntos agora então, comungarmos do pão, do cálice, vamos em torno da mesa do Senhor, olharmos para Cristo, olharmos para aquilo que o Senhor fez, vamos trazer à memória o seu sacrifício, juntos em torno da mesa do Senhor. Amém, queridos? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor,
digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por tua morte e ressurreição. Tu estás vivo e nesta noite estamos reunidos em torno desta mesa que fala aos nossos corações, comunica graça, comunica redenção, comunica perdão. Te louvamos, Pai, pelo pão, pelo cálice que temos diante de nós nesta noite, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Queridos, você tem aí o pão, o cálice, e nós vamos orar consagrando para este ato, diante da presença do Senhor. Daqui nós queremos orar consagrando o seu pão, o seu cálice, nesta hora que tomaremos para a nossa edificação espiritual, nosso fortalecimento, amém? Vamos orar consagrando o pão então, neste momento. Pai, em nome de Jesus, consagramos este pão, ó Deus, ó Pai, que temos diante de nós, aqui, Senhor, e em cada lar. Queremos consagrar o pão como elemento representativo do corpo de Cristo, ferido na cruz do Calvário, em nosso lugar. Fazemos isto, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. A pastora Maria Helena vai orar, também consagrando o cálice, consagrando também o cálice que você tem aí em tuas mãos, neste instante. Amém? Pai amado e Pai querido, obrigado pelo privilégio de poder, Senhor, participar, Senhor, da ceia do Senhor. Deus querido, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor abriu um novo e vivo caminho, Senhor. Pai querido, hoje, Senhor, podemos estar na Tua presença, Senhor. Pai, nós consagramos agora, Senhor, este cálice. Senhor, o cálice dos nossos irmãos, Pai. E juntos, Pai, no único corpo, Pai,
Queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque um dia, Senhor, Tu nos livraste, Senhor, da morte. Um dia, Senhor, Tu, Senhor, nosso Deus, nos tiraste, Senhor, das trevas e nos colocaste, Senhor, na Tua luz. Hoje somos Teus filhos, Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, nesta hora. Senhor, nosso Deus, obrigado por esta nova aliança, Pai. Senhor, nosso Deus, que ali na cruz do Calvário, Senhor, Tu, Senhor, nosso Deus, derramou o Teu sangue precioso por nós. Senhor, nós somos gratos a Ti. Nós celebramos, Pai, a vida que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto já mencionado nesta oportunidade, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu gostaria de convidar então você a junto conosco comungarmos do pão em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, por Jesus, o pão da vida, o pão do céu. Por este pão, Pai, por este alimento, estamos, ó Pai, na Tua presença. Estamos, ó Pai, sendo fortalecidos a cada dia. Ó Deus, obrigado porque o pão do céu veio até nós e nos deu vida, Pai. E nos dá, Senhor, ó Deus, ó Pai, força para permanecermos, Senhor, ó Deus, diante de Ti. Ó Deus, perseverando, ó Deus, em servir e estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Senhor, eu quero nesta oportunidade pedir, Senhor, que cada vida que neste momento, Pai, está comungando do pão junto conosco, receba força no seu interior, no seu espírito, no seu coração. Alimenta, Pai, ó Deus, cada um dos Teus filhos, cada um de nós, nesta noite, através do pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Senhor, porque pelas pisaduras de Cristo, pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados, curados e restaurados. Te louvamos, Pai, por este momento, pelo pão do céu, por Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. De igual forma, queridos, você tem aí o cálice que representa o sangue da nova aliança. Então, todos juntos neste momento, vamos também comungar do cálice na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Louvor, palavra e vida. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tu.
deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Só é Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É no poder deste sangue bendito, puro e carmesim, e é no poder deste nome que está sobre todo nome, que eu e você, queridos, prosseguiremos, avançaremos, não importando as circunstâncias, porque Ele é por nós. Então, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos faça de fato prosperar mais e mais em sua presença, em fé, em santidade, em amor e em justiça, no precioso nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus.
Deus abençoe a tua vida, que o Senhor realmente continue fortalecendo você, fortalecendo a mim, e que nós, queridos, realmente sejamos a verdadeira igreja que glorifica somente o nome de Jesus Cristo, que adora somente a Deus no poder do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, a presença do Espírito Santo, sejam comigo, com você, com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, quero agradecer você que esteve conosco, que o Senhor conceda uma semana de bênçãos, de paz. Siga-nos ao longo destes dias, todos os dias ao meio-dia estamos orando juntos, nossa transmissão através do Instagram, através do Facebook. Quinta-feira, às 20 horas, quero convidar você também a dedicar um pouco do seu tempo e nos acompanhar na nossa transmissão, edificados na palavra. Nós vamos estar ministrando uma palavra de Deus ao teu coração. E que o Senhor possa então assim nos guardar, tenhamos todos uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém?